Sejam muito bem-vindos, vocês que estão ligadinhos na programação da TV Câmara Fortaleza, porque começa agora mais um programa É Direito e hoje em pauta a gente vai falar sobre cultura. Você conhece o Festival Internacional de Circo do Estado do Ceará? Pois é, gente, a gente tem sim esse grande espetáculo cultural que este ano está na sua 10ª edição e a gente vai ter o prazer de conhecer toda a história e tudo o que vai acontecer nas programações aqui no nosso estado nos meses de julho e novembro. E quem vai trazer essas informações é o coordenador artístico do festival, o Ângelo Márcio. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do programa É Direito. A gente agradece estar aqui, Carinha, toda a TV Câmara aí, falar sobre direito, né? E entender também a cultura como um direito. Exatamente. Né? Eu acho que isso foi muito importante a gente ter vindo e já agradeço demais poder falar sobre o festival, sobre o que vai acontecer, dar uns spoilers aqui, tá? E fazer o convite, né, para que todos possam participar. Como nasceu o festival, Ângelo? Bem, o Festival Internacional de Circo, ele nasce justamente de uma demanda, né, que na época a gente identificou, que a Iluminura Produtora Cultural, né, que idealizou justamente com Gisa Diógenes e eu ajudando na direção dessa ideia de um festival que fosse especificamente para a linguagem circense. Né? Para quem não sabe, o Ceará tem aí uma gama, né, diversa de artistas, grupos e famílias que vivem da atividade circense, né? Desde aqueles que vivem na forma mais tradicional, que é o que a gente mais remete quando pensa no circo, a lona, o circo, as famílias que ali vivem, como também outros artistas que utilizam a linguagem do circo em suas atividades, né? O circo de rua, o teatro circo, o drama, né? Então o circo ele tem essa característica justamente de absorver aí uma grande diversidade de artistas, né? Verdade. Hoje, quantas pessoas estão envolvidas por trás? Não vamos falar dos artistas, mas quem pensa, quem faz toda essa logística desse festival, uma média de quantas pessoas, Ângelo, estão hoje envolvidas? A produção ela conta com em média de 40 a 50 pessoas, né, distribuídas em Fortaleza e também em algumas cidades do interior do Ceará, porque o festival ele itinera, né, ele caminha, né? Então desde a sua 2ª edição a gente começa a viajar. E este ano, já vou dar o spoiler aqui, fazer o convite, atenção, você de Fortaleza, né, fique atento aí que a programação geralmente acontece no entorno do Centro Cultural Dragão do Mar, né, o Teatro José Alencar, que a gente está fechando ainda, porque a atividade em Fortaleza será em novembro. Sim. Mas a partir de julho agora, a gente começa a viajar, visitando algumas cidades que o festival já esteve em suas 9 edições anteriores, né? Na 10ª a gente está indo para, atenção, Jaguaribe. Vamos visitar o Jaguaribe nos dias 6 e 7. No dia 9, a gente vai para Quixeré. No dia 20, a gente estará em Aquiraz. Dias 26 e 27 em Canoa Quebrada, lá no Circo Escola, Canoa Quebrada. Que é bem conhecido, que é bem né? conhecido, bem conhecido. Né? E lá para o dia 8 de agosto, a gente vai visitar o outro lado, que é a Jijoca de Jericoacoara, que é o Alquimista também, que é uma atividade ligada a ações de formação, né, de circo social também. Para dar essa oportunidade, né, para quem não conhece. O que é que difere a 10ª edição das demais e o que é que você, né, envolvido durante esse tempo, pode fazer uma avaliação ao ver o crescimento e a expansão deste festival, dessa atividade cultural que ganhou força e hoje tem uma grande importância? O Festival de Circo do Ceará, né, ele tem hoje, com a sua maturidade, né, caminhando para a sua 10ª edição, hoje ele está enraizado dentro da cultura, no calendário do estado do Ceará, né, nas leis de incentivo, é muito bom falar sobre isso, né? Sim. Esse festival, nos últimos anos, só conseguiu ser realizado pelas diversas leis de incentivo que não existe. Para quem não conhece, nós temos uma lei específica no estado do Ceará, que é o Mecenas, né, que é uma lei de isenção fiscal do ICMS, que as empresas aí destinam parte do imposto que seria pago ao governo, e o governo faz a liberação desse recurso, né, que é empregado em projetos culturais, né, que é a lei do mecenato estadual, como também a lei federal de incentivo à cultura, a famosa Lei Rouanet, né, que durante algum tempo aí ela foi alvo de muitas críticas, né, algumas muito injustas, né, vamos dizer isso, e a gente está aqui para provar que essa lei ela beneficia sim muito a produção cultural brasileira, né, tanto projetos como o festival é totalmente gratuito, as pessoas têm acesso ao festival, tanto da mostra artística, dos espetáculos, dos números, como também da formação técnica, né? Que temos oficinas, cursos, debates, seminários,
né? Então são todos baseados justamente no objetivo das leis de incentivo, né? Que é fomentar a cultura brasileira, capacitar a nossa cadeia produtiva. Então tem aspectos nesse sentido, e nos 10 anos o festival, com sua maturidade hoje, ele no cenário brasileiro e mundial é um dos principais festivais do segmento do país, né? Conectando também em formato de rede, né? Com outros festivais de outros estados, de outros países também, né? E este ano, em específico, a gente tem recursos da Lei Paulo Gustavo, que é uma outra lei que veio aí para ajudar o setor cultural, né? Justamente nesse momento que a gente passou e que ainda está passando, né? Que foi a questão da emergência, né? Por conta da saúde, da questão da Covid. E em breve iremos receber uma outra lei, que é a Lei Aldir Blanc II, que está em processo de implementação para todo o país, para todos os estados e para todas as cidades, inclusive Fortaleza. As pessoas precisam ter esse conhecimento e saber dessa importância, né? Ângelo, você até já pontuou, e era isso que eu ia te perguntar, em relação que outras atividades, além das apresentações, né, essa 10ª edição também traz, e por que vocês pensam nessas atividades diferenciadas das apresentações? Porque a gente sabe que tem um cunho do envolvimento social, né, da oportunidade também de apresentar melhor o trabalho de vocês, como de implantar, quem sabe, a semente para aqueles futuros artistas circenses. Não, perfeito, Karine, sua pergunta é muito interessante. O festival, ele trabalha além da mostra artística, né, que é você ir contemplar os espetáculos, ver os números, os palhaços, os acróbatas, os malabaristas, a gente também tenta formar e iniciar novas pessoas, né, tanto com o contato com a linguagem, como também aperfeiçoar aqueles que já trabalham profissionalmente com isso, né? Então a gente tem um programa específico chamado Luz no Picadeiro, que é o programa de formação do festival. Bacana. E ele atua com os profissionais, né, da atividade circense, desde técnicos, né, artistas das múltiplas linguagens. Com a vinda desses grupos internacionais, né, nós teremos aqui este ano 17 representações de diversos países, né, que irão compor a mostra de apresentações, e esses grupos também trazem consigo não só o espetáculo, mas também alguma técnica nova, né, alguma capacitação, né, que vai desde técnicas específicas, como também de produção cultural, gestão de projetos, né, então a gente beneficia não só a capital, mas também as cidades que a gente viaja, recebem essas atividades. Este ano, como a gente tem feito também nos anos anteriores, a gente está chegando a alguns círculos escolas, bacana, que são os ciclos sociais, né, que aí sim são crianças, adolescentes que estão iniciando sua atividade, né. O objetivo não é formar profissionais nesse momento, é o contato com a atividade, né, como uma forma também de cidadania, de inserção, né, dessas crianças no universo da arte, e o circo tem essa capacidade, né, uma atividade muito lúdica, ela envolve a questão física, motora, né, de relação entre as crianças. Então a gente tem trabalhado com o Circo Escola do Bom Jardim, para falar aqui em Fortaleza, né, o Circo Escola do Conjunto Palmeiras tem recebido programação nossa, informação, o Circo Escola Canoa Criança, né, como eu já citei, o Alquimiste, em Itapipoca também está retomando um circo escola que existe lá, e alguns projetos sociais e organizações que estão juntas, que recebem capacitação, além da APAES, que é a associação que representa o segmento do circo no Ceará. Bacana. E isso são atividades que, independente do festival, vocês costumam fazer, isso eu entendi correto? Costumam permanentemente entrar em contato e fazer esses envolvimentos, essas ações educativas, mostrando como é todo esse universo? A formação ela acontece junto com o festival, sempre, né? Sempre que tem um festival, ele acontece. Alguns momentos antes, sim, né, alguns momentos durante o festival, para a gente poder ter aí também um respiro, porque é muita coisa. Você imagina a gente viajar por 10 cidades, né? Eu esqueci de citar, mas também tem o Ecocirco, que fica aqui no céu, dentro do Castelão, que é o Instituto Intervalo, que também vai receber programação em outubro. A gente está organizando com eles uma programação especial para eles lá em outubro, por conta da Semana da Criança. Vamos fazer uma atividade com eles lá, vai ser bem legal. E já dando um spoiler aqui, em novembro a gente vai continuar circulando, né? Começa em julho, como eu já falei, e em novembro a gente começa por Fortaleza, de 1º até o dia 5, então prepara a agenda aí para programação garantida aqui em Fortaleza, e depois daí começamos a viajar. Vamos a São Gonçalo do Amarante, nos dias 15 e 16 Paracuru. Já essa parte da região metropolitana, né? Já viajando em relação ao litoral e até chegando à região norte, né? Então vai ser Fortaleza, São Gonçalo, Paracuru, Itapipoca, e encerramos já para final de novembro, ali entre 15 e 16, já para Sobral. Né? Então é um circuito que a gente já tem feito, né? Nessas cidades a gente tem o suporte aí das gestões municipais,
né, dos artistas também na cidade. A comunidade já espera, viu, Karine, lota. A gente bota, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas numa praça para ver 2 dias de programação que começa ali 6 horas da tarde, vai até 9, 10 da noite, com apresentações de grupos do Ceará, dos estados, outros estados do país e também grupos internacionais. É, isso que eu ia te perguntar agora também, né, que vamos falar um pouquinho desses outros países envolvidos, desses artistas que trazem essa experiência de lá, recebem a daqui e fica essa troca de conhecimento que só faz somar para cada um. Eu acho que é uma experiência que não dá nem para medir, né? Não, e a gente tem conseguido, Karine, é importante falar sobre isso, todo ano a gente abre uma convocatória, né? Tudo que a gente faz é democrático, é livre, né? Nesse sentido de que a gente recebe propostas de artistas que querem participar, né? Então a curadoria vai selecionar a partir do recebimento de propostas. E a última convocatória, que aconteceu agora no começo de 2024, recebemos quase 700 inscrições. Olha! Então a gente consegue ter noção de como o festival está chegando para o mundo, né? Mesmo, né? A gente recebeu propostas de vários lugares, eu vou contar aqui, são diversos países, mas da seletiva, que é o que nos interessa, nós teremos aqui, vou ter que pegar aqui minha cola, porque são muitos. Se preocupe. Nós teremos atrações vindas da França, Itália, Espanha, Suíça, Argentina, Peru, Colômbia, Bélgica, Chile, Colômbia, Venezuela e Argentina. Olha aí. Né? Então são diversos países que estarão dentro da programação e também atrações nacionais, né, vindas do Ceará, logicamente, Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Tocantins, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Paraíba e Bahia. Resumindo, a gente tem a mistura regional total de troca de experiência dentro desse universo do circo. E a história desses artistas, tem alguns sim que eu acredito que sejam referência dentro desse trabalho, afinal de contas, 10 anos é muito tempo já na estrada, daí você tira o crescimento desse festival. Fala um pouquinho desse teu conhecimento na vida desses artistas, o que é que isso tem trazido, o que é que isso tem feito refletido na vida deles? O festival ele busca justamente apresentar a diversidade do segmento, né? Como eu já falei, desde o circo tradicional, do circo que trabalha com a rua, com o circo-teatro, e eu vou fazer referência aqui a 2 mestres da cultura cearense. Um deles é o Palhaço Pimenta, né? Que aí ele vem juntamente com o seu filho, que é o Ciro Brasil. Os dois são tesouros vivos do estado do Ceará, que é uma outra lei, falando sobre lei, que é uma lei que resguarda e salvaguarda o patrimônio material, né, desses mestres da cultura. E no segmento do circo, né, o Ceará, ele tem aí, não vou saber de cabeça, mas muitos mestres, né, intitulados mestres pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. E no segmento do circo nós temos o Palhaço Pimenta e o Ciro Brasil, que é o seu filho, e para nós eles são grandes referências, né, porque nasceram praticamente dentro de uma lona de circo, né, e com todas as dificuldades que nós sabemos que existe dentro desse segmento, não só do circo, mas da maneira geral, sobreviver fazendo arte e cultura, né, não é fácil. E eles são símbolo e provas vivas que sim é possível viver disso, e eles representam hoje para a gente assim, uma grande referência. E logicamente outros grupos também do estado do Ceará, como o Caos Coletivo, né, que é aqui de Fortaleza, a galera mais jovem, que aí está começando, né, o Fucirco também, a galera de Maracanaú, o pessoal de Itapipoca, como Dona Zefinha também, que tem um trabalho ligado à música e comicidade, enfim. Então, tem bastante grupo, nem vou falar todos porque senão não vou lembrar. E, enfim, já mando um abraço e um carinho especial a todos os artistas e grupos de artes do Ceará, em específico da linguagem do circo aqui do Ceará, que são guerrilheiros, batalhadores do seu ofício e que estão aí justamente nessa retomada, juntando força para poder fazer o melhor festival e comemorar 10 anos, né? 10 anos não são só 10 dias, são 10 anos de atividade, então assim, não foi fácil e a gente está aprendendo sempre. E este ano teremos aí a maior quantidade, serão em cerca de 120 apresentações, né, 70 grupos de artistas selecionados, 10 cidades. Gente, né, enfim, é muita gente envolvida. É muita gente envolvida. Ao final seremos quase 200 pessoas, né, nesses 2 circuitos, né, o de julho agora e o de novembro. E se você está curioso ou curiosa, já pega seu celular aí, @Festival Circo Ceará.
A programação está sendo divulgada, tem vídeos das outras edições, enfim. Você pode já conferir, seguir também a página, porque tudo está sendo divulgado por lá. E, enfim, nesse momento aí de redes sociais, a gente está se modernizando também. Isso. E o festival está na rede social, né? Então já segue aí, Festival Circo Ceará. Bacana, para instigar e convidar as pessoas. Ângela, a gente vai fazer um intervalo, você também que está ligadinho aí, na programação da TV Fortaleza, no programa Direito. É rapidinho, como você sabe, não sai, porque a gente volta já já. A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania, levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. De volta, o programa É Direito, que está vindo ao ar, trazendo como pauta cultura, falando da 10ª edição do Festival Internacional de Circo do Ceará. E o coordenador artístico desse festival é que participa com a gente, trazendo todas as informações, que é o Ângelo Márcio. Ângelo, a gente falou muito, né? Porque tem muita informação, um festival bacana, tendo a oportunidade aqui de eu mesma conhecer e saber e poder ajudar a divulgar, né, dentro desse espaço, que é direito a gente falar de cultura e ter essa oportunidade de falar desse evento que dentro desses 10 anos tem movimentado esse universo circense, né, que eu acho que quando fala de circo, brilha nos olhos de todo mundo, seja da criança ao adulto. As atrações desse ano, o que é que a gente pode já dar um spoiler e poder falar, né, do que é que quem vai acompanhar esse festival, que é gratuito, não perde e vai ver e vai ter de bom. Pronto, vou começar dando um spoiler da primeiro circuito, né, que é o que vai viajar agora para o interior, como eu falei. Então, vou falar sobre Jaguaribe. Sim. Né, que vai receber 2 dias de programação, nos dias 6 e 7 de julho. Então, você que é de Fortaleza, ou enfim, que tem familiar, lá, ou que quer começar as férias aí curtindo uma programação cultural diferente e visitar a região do Jaguaribe, né, comer aquele queijo, o famoso queijo do Jaguaribe, ou tomar banho no Rio Jaguaribe, enfim. Está convidado, a programação começa nos dias 6 e 7, a partir das 5 da tarde, lá na Praça do Palácio da Intendência. Bonito esse nome, né? Sim. É um prédio histórico muito, muito importante para a cidade. E em frente tem uma praça, né, que é a Praça da Prefeitura, como eles conhecem lá. Iremos ter a programação. O festival já esteve em Jaguaribe em 2015, olha só. Aí. E está retornando por conta da comemoração dos 10 anos a Jaguaribe. E nós teremos lá as atrações que eu vou dizer agora. Teremos o grupo Tem Sim Senhor, é um grupo lá de Juazeiro do Norte. Porque, como eu citei, tem grupos internacionais, grupos nacionais e também nossos grupos do Ceará, das diversas regiões e cidades. Teremos a trupe Motim de Teatro, que é de Quixeré. Teremos o Palhaço Gambiarra, de Pernambuco. E a Companhia Circo do Asfalto, que é de São Paulo e que está viajando pelo Nordeste, está nesse momento na Paraíba e estará conosco lá neste dia 6. No dia 7, nós teremos a Paula Itida, que é uma artista cicloviajante, que está conosco, ela é do Rio de Janeiro. O Caos Coletivo, como eu falei, que é aqui do Ceará. Isso. Que já são bastante conhecidos, né? A galera mais jovem aí. O Circo Muamba, que é da Argentina e do Brasil, é uma família. O Autômato, que é do grupo Dona Zefinha, com o Orlando Leal. E o Consultinha, que é o palhaço da família Brandão, né? Eles têm um circo e estão ali pela região de Fortim. E é bem famoso, eles já circularam o Ceará inteiro, enfim. E essa é a programação que está para Jaguaribe. E, na sequência, a gente vai viajar para Quixeré. Em Quixeré nós teremos o grupo Dona Zefinha, com o espetáculo Chafurdo. Teremos os bonecos gigantes de Toinho. Toinho é um mestre, podemos dizer assim, não como os outros que estão com o título, mas ele é um mestre do ofício. Ele constrói estruturas de bonecos gigantes, aquele tipo de Olinda, sabe? Olinda. Ele é muito famoso ali na região do Vale, né? Lá em Quixeré, ele vai apresentar lá os bonecos dele dentro da programação e também teremos... Quer dizer, uma oportunidade para outras atividades, outros artistas culturais se envolverem no momento, Exatamente, né? É justamente as cidades que a gente visita, quando a gente consegue, tem algum artista
que cabe dentro da programação, porque o circo é muito diverso, né? Isso. Então, ele pode agregar e deve, né? Acho que os projetos culturais, como essa questão do direito, né? De ter acesso, acho que é muito importante a temática que está no programa sobre isso também. E teremos o Circo do Asfalto e o Palácio Gambiarra também lá na programação de Quixeré. E eu queria também colocar, Karine, uma coisa importante. Pois não. Quando a gente fala sobre direito, né, o direito ele também é a questão da acessibilidade. Sim, bem bacana. Né? O festival ele tem, nos últimos anos, amadurecido e aprendido muito, né, com essa experiência de tornar eventos culturais acessíveis a todos, tanto da gratuidade, Sim. né, que é a forma mais básica da acessibilidade, né? Nossos eventos são feitos em espaços públicos, né? E quando é no centro cultural também é feito de forma gratuita, em qualquer espaço que aconteça. E a acessibilidade também às necessidades específicas do público, né? Então a gente tem acessibilidade em libras, em toda a programação. Olha que bacana. Tem acessibilidade em audiodescrição, né, para as pessoas que não enxergam ou têm baixa visibilidade. Né, que aí são profissionais contratados, que aí você tem o ponto, né, de retorno, que tudo como eles não enxergam ou enxergam um pouco, tem que ter a descrição do que está acontecendo, né? Então tem aí uma equipe, acessibilidade motora, né, dos espaços reservados, né, para pessoas cadeirantes, enfim, das rampas de acesso, né? E este ano em específico a gente terá na programação 2 artistas com cadeirantes, né, que são artistas de circo, né, exímios artistas, muito bons. Um deles, por sinal, é do Arte Show da Vida, que a gente se aproximou dele assim, nas primeiras edições. É um artista de rua. Ele é daqui? Daqui. Eu recebi uma sugestão de pauta desse rapaz hoje, você acredita? Pois traga ele aqui, porque ele está justamente, eu acho que dia 20 agora, ele vai lançar um novo trabalho. Exatamente. Ele está justamente com o Alisson, que é um outro artista também, e estudioso da linguagem circense no Ceará, da bufonaria. Ele faz apresentações nesses espaços públicos em alguns eventos como esse do próximo dia 20. Exatamente. Ele vai estar conosco em novembro. Eu vou dar o spoiler que é do Arte Show da Vida, é um cadeirante, ele faz acrobacias, né, parada de mão na cadeira de roda, é uma coisa inacreditável. Já teve em vários programas, né, Se Vira nos 30, esses dos talentos que acontece, já é bem conhecido, né, somente para quem anda ali pela Praça do Ferreira, na Praia de Iracema, exato. Ele sempre está ali abrindo rodas e tal, e é uma pessoa de um coração gigantesco, assim, uma pessoa maravilhosa, então um abraço para Eduardo, estará conosco. E é também uma forma de a gente entender que a acessibilidade ela é para o público e também é para os artistas que têm a sua atividade, né, com as suas necessidades específicas. Então o festival tem isso e também isso faz parte de leis, né, que as leis de incentivo para quem não tem a proximidade, ela exige, né, que os eventos tenham acessibilidade. Né? Então, não só pela exigência da lei, mas pelo entendimento da importância de que estamos tratando com recurso público e ele tem que beneficiar todos e todas. Né? Bacana, parabéns pela iniciativa, por essa visão. E com certeza diversos outros artistas irão ou surgir, nascer ou se envolver cada vez mais com isso. Bacana para vocês. A gente vê que para toda essa estrutura, né, tá aí a importância dessas leis e desses incentivos, mas parceiros, vocês também contam com parceria ou de empresas, instituições, ou estão abertos para isso? Bom, é importante. As leis de incentivo, né, o Estado, né, tanto ele no nível estadual como no nível federal, ele incentiva para que as empresas façam os aportes, né? Então, as empresas são parceiras a partir do momento que ela escolhe o seu projeto para poder fazer a isenção fiscal, né? Fazer o aporte. E aí vem, né, movimentos culturais, associações como a APAES, né, a Casa de Teatro Dona Zefinha, os movimentos artísticos das cidades, né, a Associação Arcos lá de Paracuru, né, não vou lembrar de todos, e as prefeituras, né, as suas gestões municipais, suas secretarias, às vezes de cultura, quando tem, ou então de educação e cultura ou turismo. Sim. Né, a gente tem recebido, assim, felizmente, né, já agradeço de antemão, essas gestões, isso independente de partidos, logicamente, né, a gente está falando aqui de atividades muito mais a nível de, além, né? de governo, né? Isso. E a gente tem recebido aí o apoio, como eles conseguem também, com as suas limitações, mas são parceiros importantes, né, nas cidades e o público, né? O público é o maior parceiro porque
eles cobram, né? A gente divulga, para quem acompanha no Instagram aí, o Festival Circo Ceará, a gente publica, e quando é que vem? Qual o dia que chega? Recebe mensagem, então esse feedback também das pessoas, da comunidade é muito importante, sabe? Bacana, bem bacana mesmo. Ângelo, em relação a histórias, né? Vamos aqui puxar um pouquinho esses 10 anos. Me deu branco agora, o circo ele nasceu de que maneira? O Circo Não Festival, desculpa, ele nasceu partiu de que ideia? Da ideia de que a gente precisava ter um festival especificamente da linguagem. Sim. Né? A gente tinha outros festivais como tem, né? Que é o caso dos Inhamuns, que fica na região dos Inhamuns, que é um festival que surgiu com a ideia de festival de circo, bonecos e artes de rua. Né? Mas era só um segmento dentro do festival. E a gente se aproximou dos Inhamuns, né? Foi lá, enfim, participou da produção, até hoje a gente contribui também com eles, lá em Arneiroz, Itauá. E a gente pensou, né, a Luminura, que é a Giza, pensou, por que a gente não tem um festival especificamente de circo? Porque nós temos uma associação, que é a APAES, né, que representa aí os circos de lona tradicionais, a escola de circo, e o levantamento, que a gente ficou muito curioso, que na época tinha praticamente 60 lonas de circo, circulando pelas periferias de Fortaleza, pelos distritos, pequenas cidades do Ceará e do Nordeste, mas do Ceará, que faziam parte da APAES, era em média de 60 na época. Não sei se mantém esse número ainda. Mas a gente ficou, então a gente tem um grande potencial. Verdade. Né, de pessoas que trabalham com essa atividade, e a gente pode lançar um festival que ele seja amplo, né, que ele saia não só da lona tradicional, mas também da diversidade do circo. E aí surge nessa ideia justamente de ter um festival especificamente da linguagem circense, sendo o Ceará um ponto de convergência. Né, que aqui, e com aquela pergunta que você fez também, complementando, nesses 10 anos de existência a gente observa o nível e a evolução dos trabalhos do Ceará. Né, porque, logicamente, o contato com outros trabalhos, com artistas internacionais, ver também outros trabalhos, também, isso é uma maneira de você se capacitar. Sim. Né? E o nível hoje, de maneira geral, dos trabalhos e números, né? Porque tem espetáculos e números, né? na atividade, evoluíram bastante. Né? E a gente fica muito alegre de ter contribuído e estar contribuindo no festival com esse fortalecimento, né? Da cultura do circo no Ceará. E alegre a gente também agora de poder conhecer mais sobre isso. Dentro desses 10 anos, existe a história de alguém, fosse ele alguém assistindo o espetáculo que acabou se envolvendo e fazendo parte desse trabalho, seja na organização, a parte administrativa, ou até mesmo ter se tornado algum artista? Curioso sua pergunta, né? Porque a gente tem uma atividade dentro do festival que é justamente chegar na cidade e se relacionar com as pessoas que vivem ali, né? E todo ano o festival tem uma característica, desde a sua primeira edição a gente trabalha com música ao vivo. Porque se remete ao primórdio do circo, né? Que geralmente tinham as bandas que tocavam dentro, né? E tal. E a gente tem esse cuidado, essa característica de todo ano a gente integrar grupos de música nas cidades que a gente visita, né? E aí eu vou citar São Gonçalo e Paracuru, que a gente trabalha com as bandas municipais. Legal. Né, coisas de 30 músicos, crianças, adolescentes e, né, e os seus professores, que eles estudaram, né, para poder fazer parte da programação, um repertório de música circense. Bacana. Então isso para eles foi muito legal e para a gente mais ainda, né, porque eles experienciaram aí um outro repertório. Sim. Que começaram a agregar essas músicas dentro do próprio trabalho que eles já desenvolvem na cidade. E os cortejos, né, que eles participam, enfim, que convocam as pessoas, remetendo essa coisa tradicional, né, do perna de pau, que anda, caminha, que convoca as pessoas. E a gente tem observado que esse contato, né, com a linguagem circense por outras pessoas que não trabalham com a atividade diretamente, tem feito na cidade assim, uma reverberar de maneira muito positiva. Né, tanto lá, né, Itapipoca também, né, que a gente tem uma charanga que foi montada com crianças e adolescentes, né, de projetos sociais de música, enfim. E os ciclos escolas. Né? Os ciclos escolas, eles são para a gente, assim, aquela semente plantada que a gente vê bons frutos. Bacana. Né? Então, assim, o que a gente pode colher da relação dessas pessoas é justamente a iniciação e a aproximação com o festival e que eles esperam todo ano, viu? É o que era você falando, Ângelo, que eu imaginando, lembrando aqui de uma novela,
que eu acho que é o que vem na memória de todo mundo, principalmente quando a gente fala da chegada do circo em cidades pequenas. Né? Eu lembrei, salvo não me engano, Chocolate com Pimenta, que o circo ia chegando na cidade e a cidade estava preparada e existia o evento para recepcionar os artistas que chegam já tocando a bandinha, né? Os pernas de pau, o palhaço fazendo aquela brincadeira. Ainda é isso a essência do circo? Vocês que percorrem essas cidades dentro desses 10 anos, é mais ou menos esse contato que a gente, no fundo, acaba recebendo da comunidade? Karine, é uma missão, na verdade, né? Porque a gente tem noção e entendimento de que o entretenimento hoje ele está muito bem complexo, né? Você competir com o celular das crianças, com o TikTok, não sei o quê, sair desse mundo virtual para ir para uma arte da presença, né? Que é você sentar ali durante 2, 3 horas e ver uma diversidade. E o circo, ele tem uma força muito grande, porque é uma linguagem muito dinâmica, né? Então você vê números aéreos, você vê o palhaço, você vê o mágico, então é muito difícil alguém ir ao circo e não gostar. É muito difícil, né? Então, e como a gente faz acontecer ocupando espaços públicos, então aí sim, né? Porque a gente não tem como usar mais a lona do circo, porque não cabe mais. Isso, a verdade né? A quantidade de pessoas é muito grande, né? E a gente justamente trabalha com esse conceito de um circo mais diverso, né? Que não pode limitar por conta do espaço físico, né? Então a gente não utiliza mais há muito tempo, só utilizou a primeira edição e depois não utilizou mais a lona, que dá aquele poder simbólico, né, da arquitetura da lona, mas tudo que se tem dentro da lona a gente tem em espaço aberto. Né, a gente tem feito e essa coisa de manter, né, a tradição, né, de manter um conteúdo que ele seja também educativo. Isso. É um cuidado que a gente tem que ter nas atrações, no que vai ser dito, né? Somente nesse momento, né, das culturas afirmativas, do humor sadio, vamos dizer assim, da comicidade mais lúdica. Do respeito, com né? respeito ao outro, né, enfim, a todo mundo. Então a gente tem essa preocupação e tem aprimorado também para que os artistas que trabalham nesse universo também tenham essa maturidade. Né, de entender o novo momento, né, enfim, vamos dizer assim, de uma evolução mais civilizatória. Né? É o cuidado, na verdade, com a vida e com a história de muitos, sejam eles os artistas, os envolvidos, os profissionais envolvidos, ou a quem o circo vai chegar, não é isso? Exatamente. Olha, Ângelo, obrigada pela oportunidade de a gente trazer, porque quando a gente fala no direito, as pessoas se ligam muito a voltar para aquelas coisas que são mais, em relação a casos que sejam mais seriedades, e não, direito é direito, vai tudo, vai cultura, vai educação, e já tem um tempo que a gente não falava dessa questão da cultura aqui dentro, e poder hoje a gente bater esse bom papo para saber sobre esse festival, né, que em julho e novembro chega aí no estado, movimentando, e que bom a gente saber não só da importância que hoje se tem, mas do envolvimento e o que isso representa na vida de onde vocês passam. Só para finalizar, uma pergunta: qual é o reflexo do festival hoje lá fora? Hoje o Festival de Circo, né, fora do estado do Ceará, né, ele já... falo fora, inclusive, a nível país, mas, sim. Tá? Não, fora do estado do Ceará, a nível país, tá. ele já é reconhecido como um dos principais eventos. Né? Ontem eu recebi uma ligação de uma equipe de São Paulo, né, de uma instituição importante como o Sesc São Paulo, Sim. Né, querendo informações de como poderia aí fazer parcerias em rede, então eu fiquei muito feliz com isso. Né? A gente tem articulado também com outros festivais do país, a gente está conectando com um festival que acontece em Pernambuco, que acontece em Tocantins, enfim. Hoje fazemos parte de uma rede importantíssima de festivais, especificamente de circo, e internacionalmente a gente vê pelo número de inscrições. Né? Tanto dos que ficam sabendo por questão de rede social, como de grupos que já vieram nos últimos 10 anos e que voltam para lá encantados com o festival, encantados com o estado do Ceará, com as belezas naturais e com o nosso povo. Né? É muito difícil alguém vir de fora e não se encantar com a receptividade do nosso povo, então isso eu acho que é a grande marca. E eu quero aproveitar, Karine, também por falar sobre as leis, né? Para a gente assim, te agradecer de antemão, parabenizar o programa. É um prazer. Por ter, né, essa característica de trabalhar com direito e entender a lei como uma coisa muito mais ampla, né? Para não ser uma coisa, muitas vezes, muito chata, muito formal, isso, né? Exato. A cultura é um direito, né? Está aí estabelecido em diversas
instâncias, né? E esse projeto só é realizado pela Lei de Incentivo Federal, como eu falei, né, que é a Lei Rouanet. Vamos falar, a Lei Rouanet, ela atende sim a população, ela beneficia a cadeia produtiva e principalmente o público, né, com o que nós estamos fazendo em 10 cidades esse ano. E temos o apoio cultural via mecenas, né, da Enel, temos o patrocínio da Rede Itaú, o apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, via Lei Paulo Gustavo, temos a realização da Iluminura, temos o apoio também da Fundação Nacional de Artes, que é a Funarte. Bacana. Pelo edital de programa Funarte de apoio a ações de continuidade, de ações continuadas, né, 2023, e do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Então, esses são, neste momento, os nossos apoiadores, patrocinadores, além das gestões municipais, que aí eu vou citar Fortaleza, né, Quixeré, Jaguaribe, Aquiraz, Itapipoca, Paracuru, São Gonçalo do Amarante e Sobral. Pronto, e que eu desejo que se somem mais ainda, né? Que o festival possa, depois desses 10 anos, ser os primeiros 10 anos de experiência e que se estenda, né? Eu já fiquei curiosa, vou participar, quero conhecer esse mundo. E é isso, a gente trouxe a oportunidade de apresentar para você, fica o nosso convite. Ângelo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por compartilhar essas informações, né? Por me ensinar também muita coisa. Por fortalecer ainda mais o espaço da gente que tem essa proposta, né, de falar daquilo do que é direito, focado em leis, para que você conheça diversos projetos, seja ele qual for o segmento, educação, saúde, né, direito, enfim, é isso. E a nossa oportunidade de hoje, eu acho que a nossa proposta de hoje foi mais do que alcançada e que a gente possa, através do programa, né, estender esse convite e instigar a você a participar e conhecer esse universo, né, internacional do nosso circo cearense. Obrigada, parabéns a todos, né? Obrigado, e eu espero ficar em breve, quem sabe a gente traz aqui projetos que vocês... Eu esqueci de perguntar, existem projetos que nasceram através do festival? Sim, alguns projetos, né? Outros projetos similares, né? Essa coisa de ocupar o espaço público, né? Nesse momento, antes do festival em Jaguaribe, nós teremos uma mostra de arte de rua em Jaguaribe, que já é fruto justamente dessa experiência, né, de ocupar espaços públicos, e também a gente vai apresentar lá uma programação que antecede o festival para mobilizar ali o início de julho nessa cidade. Olha aí, bacana. Então, que o nosso próximo encontro seja para falar de frutos desse festival, de projetos e de incentivos que ficaram de sementes plantadas. Obrigado você também pela sua companhia, e é isso, se é direito, você deve cobrar, se é um dever, você deve fazer ou dele usufruir. Obrigada pela sua participação e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.